Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Enquanto você está abrindo a palavra do Senhor, queria compartilhar uma reportagem que eu estava lendo algumas semanas atrás, que saiu na BBC, sobre uma professora, uma intelectual australiana, que ela se especializou em Oriente Médio. Ela foi participar de um congresso em Teherã, no Irã. Você sabe o Irã, aquele país teocrático, né? Onde o Ayatollah Khomeini assumiu o poder em 1979. É um país extremamente assim, radical, onde não há liberdade de culto, de expressão, não há democracia. E ela foi participar desse congresso. Ela foi convidada, deu as suas palestras, ela é australiana. E quando ela estava voltando para a Austrália, no aeroporto de Teherã, de repente ela foi abordada por policiais. Tiraram ela da fila, foi colocada numa prisão famosa em Teherã, onde geralmente ficam políticos, presos políticos e intelectuais. E durante 804 dias, ela permaneceu presa injustamente nesse local. O isolamento foi uma tortura psicológica contra essa australiana, que o nome dela é Kylie Mori. E ela esteve assim em solitária. Para vocês terem uma ideia, ela foi privada de sono, de alimentação e água. Ela ficou numa solitária onde ela não perdeu a noção de dia e noite. Durante muitos meses, não sabia, não tinha a mínima ideia. Não pôde conversar com ninguém, a não ser com seus avós, nem sabia onde estava. E no seu relato, né, na reportagem da BBC, mostrou que ela, no seu fio de esperança, ela se apegou tentando manter a sanidade psicológica mental. Ela começou a notar os padrões do azulejo, onde ela estava naquele quarto fechado, cubículo, onde colocaram ela ali. Ela começou a tentar lembrar de coisas na área de matemática, física, química. E na reportagem, o que mais me chamou a atenção foi justamente, ela falou da importância de recordações que ela tinha, de uma vida que ela viveu na juventude, com a família, recordações boas. Ela começou a trazer isso na sua memória, porque de todas as formas, seus avós tentaram esmagar um terrorismo psicológico terrível para que ela pudesse falar coisas que ela nem sabia. Ela foi acusada injustamente, durante 2 anos e 3 meses ela ficou presa. E ela mostrou da importância de recordar para viver. E quando ela foi libertada, foi feita uma troca de prisioneiros através do governo da Austrália, que é um país extremamente livre. Ela comentou dessa importância de recordar para viver. E ela lembrava isso com gratidão no coração. Porque recordar muitas coisas que a vida às vezes nos oferece, você vai ver que há motivos, há fio de esperança para você também ser muito grato. E nessa reportagem ela disse assim, o que ajudou ela a manter uma estabilidade emocional foi justamente isso, essas recordações que ela tinha, tá? Então vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, de 1 a 3, porque aqui eu queria falar um pouquinho das recordações do apóstolo Paulo, tá? Recordações importantes da vida desse grande homem de Deus. A Bíblia diz assim, olha só, 1 Tessalonicenses de 1 a 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Então aqui a gente percebe nessa leitura que o apóstolo Paulo, ele tinha esse hábito de recordar coisas que passou no seu ministério. Mas ele fazia isso com muita gratidão em seu coração. Por isso que ele fala assim, que ele usava inclusive o fator oração. Trazia à memória essas recordações e ele colocava isso diante do Senhor com graças a Deus pela vida desses irmãos lá de Tessalonicenses. Eram recordações de gratidão em seu coração, o apóstolo Paulo. Então, a gente nota no texto bíblico, aliás, né, essa característica de Paulo, olhar com uma perspectiva de passado, mas com gratidão, com louvor ao Senhor e usando muito oração. Você vai ver no texto bíblico que ele vai dizer assim, mencionando-vos em nossas orações, né? Ele lembra da vida desses irmãos e ele agradece a Deus por eles e pela forma como Deus tem conduzido aquela igreja ali de Tessalônica. E é interessante e notório olhar na vida do apóstolo Paulo e perceber, antes da gente trabalhar especialmente, né, as características que Paulo vai recordar e orar dessa igreja, mas ele menciona muitas coisas por meio de um instrumento que é muito útil na Bíblia, que nós chamamos de oração, né? Ele diz ali, mencionando-vos em nossas orações. A importância de oração no ministério do apóstolo Paulo. Porque orar é conversar com Deus. E para Paulo a oração era vista como uma necessidade e nunca como uma opção. Ele sempre, várias das suas cartas, ele menciona isso. Ele, vários momentos, ele fala, estou intercedendo, estou orando, estou clamando ao Senhor, estou sendo grato a Deus pela vida de vocês, mas eu estou orando também para que Deus continue essa boa obra que Ele começou e encontre no corações de vocês o espaço para que vocês também desenvolvam uma maturidade cristã autêntica. Então, na vida do apóstolo Paulo, era uma necessidade. Recordar é viver, recordar é agradecer, e recordar também é usar esse instrumento que Deus nos deu para nós clamarmos e interceder diante de Deus por tantas coisas que Ele tem dado ao seu povo. E é interessante como a oração é tão importante, que se você olhar ali em Mateus 26, 40, lembra na noite que Jesus foi traído? Nós temos ali os discípulos, inclusive Pedro. Olha, avalie o exemplo de Pedro lá em Mateus 26, 40. Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, como era seu costume, e disse aos seus discípulos, orai para que não entreis em tentação. Ele vai dizer 3 vezes, orai e vigiai. Em vez disso, o que acontece no texto? 3 vezes Jesus pegou os discípulos dormindo. A próxima atitude de Pedro, por não orar e não vigiar, o que vai acontecer? A próxima atitude de Pedro foi tentar enfrentar o exército romano com uma espada. Depois ele negou a Cristo. Pedro não orou e como resultado caiu em tentação. A gente vai perceber que o que aconteceu com Pedro também às vezes acontece com todos nós. Caímos em particular antes de cairmos em público. Apóstolo Pedro, naquele contexto, na noite de Jesus que ele foi traído, ele pediu, olha, orai comigo, orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação. Mas os discípulos, inclusive, especialmente Pedro, negligenciou essa importância da oração. E ele, antes de cair em público, ele caiu em particular. Porque a próxima atitude do apóstolo Pedro foi o quê? Fazer justiça com as próprias mãos, né? Tentou cortar o pescoço do soldado, Malco, né? Partiu a orelha e depois logo em seguida negou a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que a oração foi um fator essencial para a evangelização e transformação da sociedade. Lá em Efésios capítulo 6 e 18, nós lemos aqui no versículo 2 de Tessalonicenses, né, mencionando em nossas orações. Mas Paulo entendia que não apenas é importante orar, recordar e orar pela vida dos irmãos, mas também é importante pedir oração para que Deus atue na vida do apóstolo Paulo e também através do seu próprio ministério. Olha o que diz lá em Efésios 6,18. Diz o seguinte:
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Olha a expressão ali, né? Orando em todo tempo no Espírito, no versículo 19, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo está envolvendo igrejas para que também orassem pelo seu ministério, porque ele sabia que na área de evangelização, na área da transformação de uma sociedade, para que o Evangelho penetre, é necessário envolver gente que vai diante do trono do Senhor, em humildade de coração, para clamar para que Deus venha agir com poder. Lá em Colossenses, abra lá em Colossenses capítulo 4, verso número 3, ele vai dizer a mesma coisa: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Veja, Paulo está orando, suplicai, né? Clamando para que os irmãos estejam junto com ele, nesse ministério de espalhar o bom nome de Jesus Cristo. Mas ele convoca um exército, parceiros na cidade de Colosso, para que aqueles irmãos pudessem estar clamando a Deus, e assim portas sejam abertas, para que o Evangelho encontre um solo fértil, e assim vidas sejam transformadas. Romanos capítulo 15, versículo 20, mais uma vez Paulo pedindo oração aqui, irmãos. Veja, se um grande vulto como o apóstolo Paulo, né, um homem piedoso, temente a Deus, ele não perdia tempo em costurar parceiros de oração. Lá em Romanos 15, versículo 30, diz assim: rogai-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Por quê? Porque oração é uma batalha, é um duelo, é um desafio, né? É algo que muitas vezes a gente evita. Geralmente quando você lê a biografia de grandes homens do passado e mulheres, eles comentam sobre isso. Se eu pudesse voltar 30 anos do meu ministério, eu dedicava mais tempo em oração. Então a diferença aqui do apóstolo Paulo, mostrando a importância de nós lutarmos juntos, para que Deus continue a sua obra, usando homens imperfeitos, mulheres imperfeitos, mas pessoas arrependidas e querendo fazer a vontade do Senhor. Quando examinamos a vida dos grandes santos da igreja, vemos que eles eram grandes pessoas de oração. John Wesley dizia o seguinte: olha, eu tenho dificuldade de ouvir um pregador que ele não tem em média 4 horas de oração por dia. John Wesley dizia isso. Eu tenho dificuldade de apreciar um sermão de alguém que não passa em média diária, não está falando no dia que ele vai pregar, não. John Wesley diz o seguinte: se esse pregador não gasta na presença de Deus pelo menos 4 horas por dia. Quando a gente olha para o grande reformador Martinho Lutero, ele orava pelo menos 1 hora por dia na presença do Senhor. Mas Martinho Lutero, quando ele olhava assim, não, amanhã vai ser um dia turbulento, atarefado, sabe o que ele fazia? Ele acordava mais cedo, ele não investia 1 hora em oração, ele investia 2 horas em oração, de bem cedo de manhã, estava amanhecendo, e depois ao findar o dia ele investia mais 2 horas de oração, no total 4 horas. Nossa, quanto exemplo de homens e mulheres de Deus que investiram tempo na presença desse Deus, dono de toda a sabedoria, de todo o poder. Então, Paulo está dizendo na sua carta aos irmãos que ele era grato a ele por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E o que? E sem cessar. Então veja, era um hábito, ele cultivava esse hábito. Quando eu olho para um texto desse, eu me sinto tão pequeno, porque se um dia eu escrever a história da minha vida, eu vou ter que reconhecer: Deus, eu podia ter gastado mais um tempo a mais, meia hora a mais, talvez 1 hora a mais, Senhor, na tua presença. A gente às vezes deixa que a pressão da nossa agenda determine esse tempo de qualidade na presença do Senhor.
E nós vamos ver que nessa equipe aqui ministerial, Paulo, Silvano e Timóteo, eles estão dizendo que eles tiravam esse tempo para ser grato, recordar e agradecer a Deus pela vida desses irmãos em oração e também orar para que Deus faça o impossível acontecer em Tessalônica. Quando nós avançamos no versículo número 3, Paulo prossegue também destacando as virtudes daquela jovem igreja, realçando 3 marcas da maturidade cristã. Ele vai dizer o que a partir do verso número 3, diz assim, finalzinho do verso 2, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele vai destacar as virtudes cristãs: fé, amor e esperança. Aliás, ele menciona isso em outras cartas, essas características: fé, amor e esperança. Essas 3 virtudes são essenciais para a vida cristã. São dádivas divinas que caracterizam o povo de Deus como povo de Deus. Fé em Deus, amor que procede desse Deus na nossa vida, na vida dos demais, e também uma viva esperança. Nós não estamos aqui no vazio, pelo contrário, existe propósito, existem alvos, finalidades pelas quais Deus nos deixou nesse mundo, e essa é a viva esperança de um dia, o quê? De nós encontrarmos com esse Jesus maravilhoso. E Paulo, ele fala de fé, esperança e amor em várias de suas cartas. Exemplo, lá em Romanos 5, 2 a 5, ele vai usar essa tríade: fé, amor. Em Gálatas 5, 5 e 6, ele vai mostrar esse tripé importante: qual? Fé, amor e esperança. Ele vai citar isso em 1 Coríntios 13, 13, o que? Fé, esperança e amor. Bem como Colossenses de 1 a 8, fé, esperança e amor. Paulo gostava muito de utilizar dessas dádivas de Deus dado a nós. E aí, os tessalonicenses possuíam as 3 virtudes básicas da vida cristã: fé, amor e esperança. William Hendrickson, comentarista do Novo Testamento, diz que quanto ao passado, estavam firmados na verdade, pois tinham colocado sua fé em Deus e agora estavam trabalhando para Ele. Ou seja, conectando nessa tríade fé, amor e esperança, a fé no passado, acolheram, assimilaram uma crença, uma verdade, como convicção em suas vidas, e com isso fez com que eles vivessem de novidade de vida. E Hendricks continua: quanto ao presente, estavam envolvidos no amor de Deus e ao próximo. Quanto ao futuro, estavam sendo alimentados pela expectativa da segunda vinda de Cristo. Olha lá no versículo número 10, Paulo dizendo assim: e para guardares dos céus o seu Filho, a quem Ele, Deus, ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, vai vir julgamento, Mas o Paulo está dizendo assim que eles tinham essa expectativa de que a qualquer momento Deus poderia romper o céu para buscar a sua gloriosa noiva, a igreja. Então essa viva esperança estava presente no coração daqueles irmãos. No texto, Paulo qualifica essas virtudes, realçando assim seus efeitos e seus resultados. Olha lá no verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Paulo, ele recorda com gratidão, olha só, operosidade da vossa fé. Sobre a fé, Paulo a chama de operosa. A palavra aqui no original grego é ergon, que significa literalmente obra. A ideia de trabalho vivo, ação, um trabalho ativo, porque a fé genuína produz o que? Boas obras. Salvação conduz ao serviço. Tiago, em sua epístola, lembra-nos que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Outra maneira de colocar isso é que as obras evidenciam a nossa fé.
Por isso que ele destaca aqui tão claramente, meus, o livro de Tiago é tão inspirado por Deus como o livro de Romanos. E o livro de Romanos mostra que a causa da nossa salvação é justamente a obra graciosa de Deus em nós, que evidencia isso através das nossas atitudes, que, veja, uma experiência com Jesus muda o meu comportamento, inclusive mudando, né, o meu jeito de falar, de pensar, e assim tendo um peso de produzir obras que glorificam ao Senhor. Então, Paulo faz esse destaque, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Não é uma fé desnatada, tacanha, tímida, mas é uma fé que age, que faz, que testifica, que expressa a presença de Deus na vida de quem experimentou Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então Paulo recorda isso quando ele olha para aquela igreja tão jovem. Quando Paulo escreveu essa carta, segundo os melhores comentaristas, a igreja tinha ali em média 1 ano, talvez 1 ano e 3 meses. Mas ele olha com alegria, ele recorda com gratidão, e ele vê assim: puxa vida, olha só, da operosidade da fé de vocês. É algo lindo a ser mencionado. No verso ainda 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Olha o texto aqui, abnegação do vosso amor. Sobre amor, Paulo chama de altruísta, de abnegado. A ideia é justamente de altruísta. A Nova Versão Internacional traduz o texto, o esforço motivado pelo amor. Essa palavra da abnegação do vosso amor, na NVI traduz o seguinte: o esforço motivado pelo amor, que era uma característica de maturidade cristã daquela igreja de Tessalônica. Aprendemos sobre altruísmo, abnegação do amor em 1 Coríntios 13:5, quando lemos que o amor não procura o seu próprio interesse. Olha que legal, que o verdadeiro amor não procura o seu próprio interesse, ele não é egocêntrico, mas ele é outrocêntrico. É isso que a Escritura nos mostra, que uma pessoa que experimentou do amor de Jesus, ela consegue olhar além do seu quintal e perceber outras necessidades. Em João 3,16 vemos algo que parece paradoxal, que Deus amou o mundo e por isso deu seu Filho amado. Por isso que Paulo dá essa ideia aqui da abnegação do vosso amor, do amor altruísta. É mesma João 3,16, aquela atitude de Deus nos amando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja, Ele não deu do seu, Ele deu de si. Ele deu de Jesus Cristo, porque nunca deu quem deu do seu sem dar de si. E Deus dá de si. Por isso que o apóstolo Paulo, ele lembra a característica paterna de um DNA de quem experimentou Jesus, o Filho de Deus. Então precisamos ser lembrados que Deus deu o seu Filho para que fosse morto. Nós evidenciamos nosso amor por Deus quando amamos nosso próximo. E quem é nosso próximo? São só os amiguinhos? Essa semana, ontem eu tive que pregar na capela de manhã, e de repente eu preguei num texto anterior do Mateus 5,43, mas eu olhei o contexto maior, e aí eu lembrei de está ali no texto, no Sermão do Monte de Jesus. Ele vai dizer em Mateus 5,43, ouviste que foi dito? Ou seja, Jesus está combatendo as interpretações equivocadas das escolas rabínicas do seu tempo. Por isso que ele fala assim, ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo? Aí ele diz assim, não, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha a atitude do nosso Salvador. Olha que amor altruísta, de olhar e dizer assim, sim, há pessoas que me olham torto, há pessoas que eu não gosto delas, não gostam de mim, mas eu tenho que ter a atitude de amá-la. É a palavra de Jesus. Olha só,
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus está dizendo para os seus discípulos e aquela multidão. Nós devemos ter essa atitude de repente colocar uma lista de pessoas que não pensam igual a gente e dizer: Senhor, me ajuda a amar com seu amor, porque está difícil. Está difícil. Está difícil. E no caso dessa igreja, ela de Tessalônica, o apóstolo Paulo mostra da abnegação do vosso amor. Os tessalonicenses entendiam bem a ideia de amor altruísta, pois quando o evangelho chegou na cidade, causou muito tumulto e até perseguição. Jason, lembra lá em Atos 17 que eu preguei no primeiro culto, há 2 meses atrás? Jason, um dos líderes que recebeu Paulo em sua casa, teve de pagar a confiança para sair daquela situação. O amor ali precisava ser de fato ativo, pois haviam muitos que padeciam aflições graves. Paulo menciona isso em 1,6. Olha lá que diz no versículo 6 de Tessalonicenses. Versículo 1, você está aberto nesse texto. Olha o que ele vai dizer: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de pouca tribulação, muita tribulação, muita. Olha a atitude, veja, eles tiveram que cultivar isso no coração, sabe, de olhar com carinho aqueles irmãos. Eles receberam a fé, acolheram o apóstolo Paulo e sua equipe, arriscaram um bom nome na cidade. Jason foi preso, sofreram hostilidade, mas esse amor, ele era um amor evidenciado por atos de bondade, atos de justiça. E aí, olha só, nós vamos ver que na história da igreja, nós tivemos grandes homens e mulheres. Bons anos atrás, eu gastei um tempo maior nesse período de estudar esse contexto da igreja primitiva. Vários historiadores escreveram sobre os primeiros cristãos. Nós temos algumas fontes históricas. A única fonte digna é a palavra de Deus, né? Ok? Mas nós temos alguns outros comentários, historiadores, pessoas escrevendo. E eu lembro que Michael Green e outros, que é um grande pensador cristão, historiador, ele diz assim, ele mostra o exemplo da igreja primitiva segundo muitos historiadores da época. Olha que alguns historiadores da época registraram acerca da igreja primitiva. Olha a atitude deles em relação a viver o verdadeiro amor. Essa abnegação do vosso amor que Paulo fala, recordando-nos da abnegação do amor de vocês. Olha o que esses historiadores identificaram na época da igreja primitiva. Vamos dizer o seguinte: olha, esses cristãos andam em humildade e bondade. Não existe falsidade entre eles. Amam uns aos outros. Não desprezam as viúvas, nem molestam o órfão. Olha o cuidado com os vulneráveis. Aqueles que têm, dá liberalmente para o que não tem. Se encontram um estrangeiro, logo lhe dão acolhida. E se alegram com ele como se fosse um irmão, porque eles se chamam de irmãos, não na carne, mas no espírito da religião deles de Deus. Quando um dos seus pobres passa deste mundo, e um deles é informado, logo toma providência para o seu sepultamento, conforme estiver ao seu alcance. E se ouvem que um deles é preso ou oprimido por causa do nome do seu Messias, todos providenciam para as suas necessidades. E se é possível que seja posto em liberdade, esforçam-se por consegui-lo. Se há entre eles pobres e necessitados, não tendo em abundância o que necessita, jejuam 2 ou 3 dias para o suprirem com o alimento de que precisa. Veja, historiadores da época escrevendo acerca dessa igreja, a igreja primitiva. Eu sei que entre nós há pessoas que são verdadeiros modelos da nossa igreja, de amar, de se envolver, de dedicar seu tempo, seus recursos financeiros, seus dons e habilidades. E o nosso desafio é que essa seja uma característica de todos nós.
Mas veja, Paulo está recordando e sendo grato ao Senhor, recordando justamente isso, do altruísmo e atitude de amor dessa amada igreja. E aqui, Paulo está lembrando também, recordando-nos, olha lá, final do versículo 3, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a tríade: fé, amor, o tripé aqui, fé, da dádiva de Deus, dado àquela igreja de Tessalônica, fé, amor e aqui esperança. Paulo fala também da firmeza da vossa esperança. A palavra que Paulo usou para firmeza é uma das mais ricas da língua grega, que significa paciência triunfadora. Irmãos, a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Quem não tem esperança vegeta, não vive. A vida verdadeira é marcada pela esperança, uma esperança triunfadora. A paciência triunfadora suporta todas as coisas, não com mera resignação, mas com uma viva esperança. A esperança é o que sustenta o cristão nesse mundo de trevas e anima seu espírito a continuar caminhando. Por quê? Porque aqueles irmãos não colocavam a sua visão naquilo que é temporal, naquilo que é circunstancial. Eles colocavam as suas esperanças nesse Deus Todo-Poderoso, especialmente, como foi citado, na volta de Jesus. Aliás, nós vamos caminhar aqui, você vai ver em vários momentos essa expectativa: Maranata, vem Senhor Jesus. Eles tinham essa, Senhor, né, de esperar o Senhor realmente dar um basta de tanta injustiça e maldade num mundo cheio de corrupção como o nosso. Eles colocavam essa esperança nisso, e por colocarem a esperança num Deus que se revela e num Deus que vai voltar, eles realizaram grandes coisas no mundo daquela época. Quando eu olho para um texto como esse, né, a esperança que sustenta o cristão nesse mundo hostil de trevas e anima seu espírito a continuar caminhando, eu lembro daquela cena de Romanos, capítulo 4, 18 a 22. Nós temos o nosso pai da fé, quem? Abraão. Paulo, apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, ele mostra aqui também, né, um grande exemplo, uma pessoa extremamente respeitada pelos judeus lá de Roma, né, era justamente Abraão. Ele vai dizer assim: olha, Abraão não foi justificado pelas obras, foi justificado pela fé que ele tinha em Deus. Isso acreditou na conta de Abraão como algo maravilhoso. Abra lá, por favor, em Romanos 4, 18 a 22. Olha um homem que vivia da esperança, uma paciência triunfadora, tá? Uma esperança viva. Olha o que nós vamos notar aqui em Romanos 4, 18 a 22. Abraão, diz assim o texto, esperando contra a esperança creu. Olha que interessante. Abraão, esperando contra a esperança creu. Ou seja, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Ou seja, imagine, mas ele tinha o quê? Uma esperança, num Deus que falou, num Deus que prometeu, num Deus que trouxe história. Ele se agarrou a essa esperança que estava nutrido na palavra do Senhor. E o texto vai dizer o seguinte: embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, quantos anos Sara tinha? 90 anos, era 10 anos mais nova do que Abraão, né? Ou seja, muito além da idade fértil.
E nós não podemos esquecer que Sara nunca tinha tido um filho até então. E ela com 90 anos. Mas esse Deus que alimenta a fé de homens e mulheres comprometidos com esse Deus, o que acontece? Eles se agarram a essa esperança triunfadora. E aí o texto vai dizer o seguinte, no versículo 20. Não duvidou, olha o versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir a sua promessa, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça, ou seja, foi creditado. Abraão foi justificado perante Deus não pelas obras, mas pela fé de que Deus iria cumprir, né, a sua bondade, a sua misericórdia sobre a vida de Abraão. Essa é uma esperança triunfadora. Se você olhar o versículo 17 de Romanos 4, né, se você voltar ao versículo 17, olha o que diz ali, versículo 17 de Romanos 4, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, Abraão, né? Perante aquele no qual creu. Abraão creu em Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele recorda com gratidão, percebendo a firmeza da esperança dessa nova igreja em Tessalônica. E ele recorda com alegria, com ações de graça em oração. Porque era uma igreja que desenvolvia essa maturidade espiritual. Então o verso 3 diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Ou seja, era uma fé que realizava para a glória do Senhor, não para benefício daqueles cristãos. Evidentemente que eles também saíram ganhando, mas eles viviam mostrando um reflexo de Cristo Jesus, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso são marcas, dádivas de Deus para a vida de nós como cristãos. Uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme, focado em nosso Salvador. Amém, irmãos? Que nós possamos também ter essa atitude de recordar daquilo que Jeremias vai dizer em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança. Como essa senhora que foi presa em Terã, o que segurou ela foram as recordações, né? As memórias. Ela se agarrou àquilo e ela pôde, depois de libertada, reconhecer com gratidão, né, o que manteve ela. Claro, tem a soberania de Deus e tudo mais. Então recordar é viver, recordar é agradecer a esse Deus que nos chamou. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo de reflexão no texto da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a desenvolvermos também essas dádivas dia a dia em nosso caráter. Que nós possamos, Pai, expressar um amor altruísta e também, Senhor, um amor verdadeiro para com as pessoas à nossa volta e a firmeza de uma esperança que olha o Senhor como a razão única da nossa fé. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.